Meus amigos, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, o versículo de número 6. Abra comigo nesta manhã em Isaías capítulo 9, o versículo de número 6. As palavras do profeta pelo Espírito sobre Jesus Cristo, Salvador. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o título desta breve meditação nesta manhã: para nós o Salvador nasceu. É a respeito de Jesus Cristo, o Messias. Oh, queridos, que tema tão tremendo! E aqui nós temos uma profecia sobre o Salvador, neste versículo de número 6, a respeito daquele que viria, uma profecia entregue quase 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o profeta Isaías olha para frente e declara sobre aquele menino que, vindo ao mundo, Deus eterno se encarnando, nasceria neste mundo para ser o Salvador de seu povo. Bem, o profeta já havia predito este nascimento no capítulo de número 7. E no versículo 14 nós lemos: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. Bem, um filho, agora no versículo 6 do capítulo 9, ele repete: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esse é Jesus Cristo, e os seus títulos aqui: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Bem, essa não é de maneira alguma a mais antiga das profecias a respeito da vinda do Salvador a este mundo. Tenho certeza que todos se recordam daquela grande profecia logo no início da Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, logo imediatamente após a queda do homem no pecado, Deus prometendo que um Salvador viria a este mundo. E aqui nós lemos: e porém, inimizade entre ti e a mulher. Eu leio o capítulo 3, versículo 15. E entre a tua semente, isto é, da serpente, e a sua semente, esta, a semente da mulher, o Salvador, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja uma profecia sobre o Salvador, sobre a sua cruz, sobre a sua morte salvífica para o perdão dos pecados do seu povo. E aqui Isaías posteriormente, nesse capítulo de número 9, falando sobre o Salvador que viria a este mundo como menino e nasceria para ser o Salvador do seu povo. Ele esmagaria a cabeça da serpente e resolveria o problema do pecado que nos separa de Deus e a nossa alienação de nosso Criador. Em outra parte de Gênesis, nós vemos como essa promessa aqui de Gênesis 3 se repete. Ela é repetida, é dada mais uma vez agora a Abraão. E de tantas maneiras ela é repetida nas páginas do Antigo Testamento sobre um grande descendente de Abraão, um que viria e através de quem todos os povos, todos os grupos étnicos, todas as nações da terra seriam abençoadas. Quantas profecias, quantas declarações prévias dada por Deus a este mundo a respeito da vinda do Salvador no futuro, apontando para o seu caráter, para o seu modo de viver neste mundo, o seu nascimento, o seu ministério, a sua crucificação. A palavra de Deus está permeada dessas promessas. Se você tomar esse versículo 15 de Gênesis capítulo 3, como uma pequena linha, um pequeno fio, então você conecta as pedrinhas desse colar das Escrituras, assim por dizer. Pense sobre cada livro da Palavra de Deus como uma dessas pequenas pedras em um colar. E o fio da meada, o que conecta tudo isso aí, é o Senhor Jesus Cristo. E aqui está a declaração sobre Ele em Gênesis, como a semente da mulher que viria. E todo o desdobramento do Antigo Testamento e da história das nações é nada mais que o cumprimento dessa profecia ali, logo no início. A semente da mulher, isto é, prefigurando o povo de Deus, os eleitos de Deus, representado então em Israel, a igreja, e a semente da serpente, isto é, os filhos do maligno, aqueles que rejeitam o Salvador, e a palavra de Deus. O que é a história humana? O que é o desdobramento do Antigo Testamento, senão esse combate, assim por dizer, essa tensão entre a semente da mulher e a semente da serpente? E ali nós temos
esta jornada, e Adão, então seu filho Sete, e o restabelecimento do sacrifício e da adoração a Deus, e toda aquela linha descendendo até Noé, e a destruição do mundo, a nação tinha se corrompido, o mundo inteiro tinha se afastado do seu Criador, mas Deus preservaria essa semente, então de Noé, os seus descendentes, até Abraão, e de Abraão a Davi, então por consequência até o Messias. Mas o que nós temos o tempo todo? Nós temos a serpente tentando destruir a vinda do Messias, a semente da mulher. E há momentos nós vemos nessa história, quando o povo de Deus, representado ali no Antigo Testamento, parece quase ser aniquilado, extirpado da face da terra, mas é preservado, e há sempre o remanescente que não dobrará o joelho aos ídolos satânicos, a Baal e a tantos outros. E Deus preservará aquela linhagem para que o seu filho viesse ao mundo e nascesse e fosse o salvador do seu povo. E é a respeito disso que nós estamos lendo aqui nestas palavras, porque um menino nos nasceu. Veja como o profeta já olha para frente e ele diz como se fosse no passado, não é? Já nasceu, porque é uma promessa de Deus. E por ser uma promessa de Deus é como cumprido, assim ele pode dizer, ele nasceu para nós. Um filho nos foi dado para ser o nosso salvador. E aqui nós temos então, ele na sequência, descrevendo os atributos deste Salvador. Ele nos diz no versículo 6, que o principado, isto é, o poder, o domínio, estará sobre os seus ombros. Ele carregará, assim por dizer, o domínio sobre os seus ombros, como um general com suas estrelas no ombro, o seu domínio, o seu poder. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas ele inicia com essas palavras tão tremendas. Eu gostaria que você atentasse para essa palavra. Ouça o que ele diz. Porque um menino nos nasceu. Nos nasceu. Isaías está falando aqui como alguém que pertence ao povo de Deus. Nos nasceu, ele diz, aos crentes, ao povo de Deus, aqueles que creem na promessa do Messias, aqueles que esperam o Salvador. Ele nasceu para nós, para aqueles que o amam, para aqueles que creem em sua vinda, para aqueles que dependem de Deus, para aqueles que confiam no seu Senhor. Não para todas as pessoas que esse filho é dado, mas para nós. Um menino, nos diz Isaías, nos nasceu. O profeta não fala aqui como que representando todos os membros da raça humana. E esse capítulo torna essa verdade bastante clara. Ele está falando como uma daquelas pessoas que amam a Deus, que dependem de Deus. É um capítulo que fala sobre o povo de Deus. A nós, ele diz, a nós nos foi dado um filho. Um filho se nos deu. O texto hebraico é muito interessante, na verdade, porque a expressão aqui no versículo 6, nos nasceu, poderia ser igualmente traduzido para nós nasceu. Para nós nasceu um filho. Para nós um menino nasceu. Veja, aqui estamos nós, você e eu, antes da conversão. Pessoas perdidas, alienadas de Deus, condenados por causa de corações pecaminosos, por termos entrado neste mundo como descendentes do nosso primeiro pai que pecou, Adão, trazendo em nossa alma a mancha e a marca do pecado, voluntário e conscientemente pecadores, as nossas mentiras, as nossas desobediências, nosso amor por este mundo, nosso desprezo pelos mandamentos de Deus, primeiro escrito em nossa consciência, então revelado nas páginas eternas, por causa de um Deus santo, justo, porque ser justo, Ele deve julgar e trazer o pecado, a condenação. Nós, homens e mulheres decaídos, para nós, nos diz o profeta, para fazer algo por nós, para lidar com o problema do pecado, para se interpor entre Deus santo e justo, que deve derramar a sua ira sobre o pecado e levar sobre si mesmo, Ele, o Salvador, em nosso lugar. Para nós nasceu um filho, um menino nos nasceu, a nós, para nós. O interessante é ver também que no original hebraico, o termo menino vem primeiro, porque um menino, está correto, nos nasceu. E se você tirar esse que está em itálico, um pouco deitado, ele não está no original, a força e a grafia da expressão se tornam ainda maior, porque menino nos nasceu, menino para nós
nasceu, está dizendo o profeta, um menino para nós. Como se o profeta fosse movido a exclamar: um menino nasceu para nós. Isso é para enfatizar que Deus, o próprio Deus, Ele está vindo a este mundo. Deus Todo-Poderoso, verdadeiramente glorioso, santo e eterno, sem princípio e sem fim, Ele está vindo a este mundo, e para provar e demonstrar isso, Ele entra nesse mundo como qualquer outro ser humano entra neste mundo. Ele nasce aqui. Ele não desceu do céu como um homem formado, adulto, mas Ele entra no mundo como um ser humano entra no mundo. Ele precisaria nascer para ser um ser humano como nós, e ser um menino, e crescer neste mundo. Ele nasce, um menino nos nasceu, o Filho de Deus encarnado, verdadeiramente humano, um verdadeiro representante da raça humana diante de Deus, que haveria como um homem como nós, de obedecer às leis de Deus e de se submeter aos comandos de Deus, onde nós falhamos, onde nós erramos, onde nós temos caído e por isso condenados. Como um homem, para ser um representante, nasceu como um menino, veio a este mundo. Para ir ao Calvário, Isaías irá falar sobre essa parte lá em Isaías, capítulo 53. Ele sofreria e morreria em nosso lugar pelo seu povo, para ser um representante humano do seu povo humano, um de nós, o próprio Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade, Jesus Cristo, Senhor, igual em glória e majestade ao Pai, e com o Espírito Santo, iguais juntos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus só, eterno e glorioso, três pessoas distintas. Ele se tornaria um homem. Onde nós, o mistério da encarnação é algo que passa a nossa percepção, não é? É algo tão imenso, é algo tão gigantesco que às vezes nós nos perdemos em imaginar que de alguma maneira o eterno, que trouxe à existência os anjos e o universo e todas as coisas pela simples palavra e pronunciamento de poder, Ele mesmo devesse de alguma maneira entrar no tempo e no espaço e ser visto pelos homens. Um homem, um de nós. Queridos, Deus encarnado, essa uma ênfase tremenda para nós, diz Isaías, uma criança, um menino. Essa é a ênfase, quão tremendo. Deus encarnado. Permita-me, queridos, por alguns instantes me demorar um pouco nessa questão. É uma doutrina tão profunda. Dela depende a nossa salvação e nós não podemos errar aqui. A doutrina da encarnação está registrada nas páginas das Escrituras. Deve ser abraçada com a mente e com a fé, porque ela passa o nosso entendimento. Deve ser tomada em submissão a essa revelação verdadeira, porque uma pedra de tropeço ao soberbo é recebida com reverência. Deve ser recebida com grande atenção a doutrina da encarnação do Filho de Deus. O que ensina essa doutrina? Sobre o que ela fala, o que ela compassa, quais os seus limites. Bem, deixe-me tentar lidar com alguns pontos de imensa importância. A doutrina da encarnação, essa doutrina tão gloriosa, que nos fala que o Deus eterno, a segunda pessoa da Santa Trindade, veio ao mundo, ela não nos ensina, deixe-me começar por aquilo que ela não ensina. Ela não nos diz que o Deus triuno se tornou carne. Não é isso que a doutrina nos ensina. Mas que a segunda pessoa da Santa Trindade se fez carne. Não que o Deus triuno se tornou carne, mas que a segunda gloriosa pessoa da Santa Trindade se tornou homem. O Verbo se fez carne. Nós devemos ter imensa clareza a respeito disso. O Verbo, a palavra, Jesus Cristo, Senhor. Essa doutrina não ensina que a segunda pessoa da Santa Trindade tomou sobre si uma mera aparência ou forma humana. Não é isso que a Bíblia nos diz, que a segunda pessoa da Santa Trindade tenha tomado apenas uma aparência visível de um ser humano, ou a mesma forma, um contorno humano, e foi visto assim como aparência, uma forma, nada do tipo. Foi uma verdadeira encarnação.
verdadeiramente um ser humano, ele veio na carne e osso e sangue e veias e órgãos e tecidos, verdadeiramente palpável, móvel, ambulante, real, um ser humano real, não um tipo de fantasma, uma imagem humana, como diziam alguns posteriormente, não uma mera forma, não uma mera aparência, como diziam os gnósticos do primeiro século, que o Senhor tinha uma mera aparência corporal, uma espécie de um corpo fantasma, alguma coisa do tipo. Não, amigos, uma verdadeira encarnação, verdadeiramente o homem entre nós. O Senhor não meramente tomou a aparência humana, mas ele veio em verdadeira natureza humana. Deixa-me explicar dessa maneira. Muitas vezes nós lemos nas páginas do Antigo Testamento que os anjos do Senhor, alguns deles, apareciam na forma humana, em forma humana, mas isso não foi uma encarnação. Eles apareciam em forma humana, mas isso não era apenas, não era uma encarnação, apenas a forma humana, a imagem humana. Nós usamos em teologia o termo teofanias para as aparições do próprio Senhor Jesus Cristo neste mundo. Cristo aparecendo em forma humana no Antigo Testamento, mas isso é muito diferente de encarnação. Nós temos essas aparições do Senhor, Melquisedeque e tantos outros que recebem o título de Deus ali no Antigo Testamento. Aparições, teofania, significa que o Senhor veio em forma temporária, humana, mas isso não é encarnação. Mas quando Ele nasceu neste mundo e tomou sobre si corpo e natureza, e carne e ossos, então Ele tornou-se humano. E Ele veio e Ele tomou carne, daí encarnação, corpo e forma humana, não uma mera aparência humana. É por isso que nós lemos na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, e visto, nos é dito ali, como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas, carne e sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Um espírito não pode morrer, um anjo não pode morrer, uma aparência não pode morrer, era necessário osso e carne para ser crucificado em nosso lugar e morrer. O Filho de Deus, tomando um corpo e uma natureza humana, verdadeiramente uma encarnação e não um fantasma ou aparição. Mas deixe-me adicionar ainda algo mais. Essa doutrina gloriosa da encarnação do Filho de Deus, ela não nos diz que foi meramente a natureza divina que de alguma forma se uniu à natureza humana e formou uma nova e terceira natureza. Não é o que nós aprendemos nas Escrituras. Foi a própria segunda pessoa, Ele mesmo, que desceu em sua personalidade e natureza a este mundo. A pessoa do Salvador que veio a este mundo. Não que a natureza divina e uma natureza humana escolhida fossem unidas em uma terceira natureza, mas que a própria personalidade, o Senhor veio em sua própria natureza a este mundo e tomou carne e tomou osso. Não uma natureza divina e uma natureza humana formando uma terceira e nova natureza, como a criação de uma nova pessoa. Não. Ele próprio, em sua personalidade e natureza, desceu a este mundo. A segunda pessoa da Santa Trindade tomou sobre si corpo e carne e sangue e apareceu neste mundo como um homem real, em sua personalidade, em seu ser. Essa doutrina não ensina que a criação de uma nova pessoa foi realizada, mas sim que Ele veio, Ele não foi criado, Ele é eterno para sempre, glorioso para sempre. Assim Ele veio a este mundo como Deus eterno, em forma humana. Deixe-me dizer algo mais ainda que essa doutrina não ensina. Ela não nos diz, nem envolve a ideia de que uma mudança de personalidade tenha acontecido na encarnação do Senhor Jesus. Não houve mudança de personalidade divina. Houve uma mudança na forma em que Ele aparece, se nós pudermos assim dizer. Houve uma mudança no estado, mas a pessoa é a mesma. Mesmo no ventre da Virgem Maria, ou ali naquela manjedoura pequeno, um bebê, é a mesma segunda pessoa da Santa Trindade ali presente.
Nada de mudança em personalidade. É algo misterioso que vai além da nossa compreensão, mas é o que é declarado nessas escrituras eternas, que Deus devesse se manifestar desta maneira, Ele mesmo. A doutrina da encarnação afirma que Ele foi verdadeiramente homem, pois foi Ele que se fez completamente humano, e assim deveria ser. Não parcialmente humano, mas completamente humano. Humano em sua forma original, sem a marca e a mancha do pecado introduzida após a criação, pela queda do homem, mas assim sendo chamado segundo Adão, como ele, perfeito, sem pecado, para ser o sacrifício do seu povo, como um cordeiro sacrificial, sem mancha, sem mácula, ele em sua alma, sem a marca do pecado trazida por Adão. Oh, queridos, essa é uma doutrina tão tremenda, completamente humano. E ali ele derivou a sua natureza humana de sua mãe Maria. Como crianças derivam de seus pais e recebem uma alma eterna, ele não trouxe consigo mesmo da eternidade do céu uma natureza humana, mas ele derivou de sua mãe. Deus não criou uma nova natureza para seu filho, e que essa nova natureza meramente passou por Maria, mas ele derivou dela a sua natureza humana. E seus traços físicos, ele aparentava-se ser um judeu, com cara de judeu, e com voz de judeu, de sotaque do interior de Nazaré, um homem, nascido neste mundo. Uma natureza recebida através de sua mãe. Não uma nova natureza especial que trouxe consigo mesmo dos altos, mas uma adquirida em sua encarnação. É por isso que ele é verdadeiramente da semente de Abraão, verdadeiramente um descendente de Abraão e da semente de Davi. E é por isso que Mateus inicia o seu evangelho tendo isso em mente. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Palavras tremendas. Verdadeiramente um homem. Ele recebeu nossa natureza e assim ele pertence à raça humana, porque ele recebeu uma verdadeira natureza humana. Se não fosse a nossa natureza recebida ali naquela encarnação, ele não poderia ser o salvador do seu povo, nem o representante de homens e mulheres, como nos diz Hebreu capítulo 2, versículo 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, um conosco na raça humana, verdadeiramente humano, e nós o veremos um dia, quando aquele dia chegar e o Senhor retornar a este mundo e todas as coisas foram refeitas de alguma maneira misteriosa, nos diz a palavra de Deus, céu e terra se tornarão uma coisa e o trono de Deus estará neste novo céu e nossa terra, nós veremos a Deus. Mas quando a Bíblia diz que nós veremos a Deus, quem nós veremos? É o Filho, a segunda pessoa, Deus eterno que subiu ao céu com o mesmo corpo que ele tomou ao seu nascimento e guardará e permanecerá de alguma forma com este mesmo corpo glorificado para sempre. E nós o veremos e andaremos com ele e ele estará conosco. Quão maravilhoso é pensar sobre estas coisas. Mas deixe-me retornar agora para o nosso texto inicial em Isaías capítulo 9. Volte-se comigo para o versículo de número 6. Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu para nós, um menino, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Todo o poder eterno e toda a divindade da segunda pessoa da Santa Trindade entra em um corpo humano de alguma maneira misteriosa. É maravilhoso pensar, conforme nós lemos pelas páginas do Novo Testamento, essas indicações da sua divindade apresentadas diante dos discípulos, como no Monte da Transfiguração, de repente, como se o Senhor Jesus Cristo tirasse por um momento, um instante, essa máscara humana e a sua glória divina raiasse diante dos discípulos que caíram atemorizados. Quantas indicações! Deus, homem ao mesmo tempo,
que todo o poder e toda a glória e todos os atributos de Deus deveriam de alguma maneira se esconder por trás dessa forma humana e estar ali ao mesmo tempo, e nascer como um menino, e entrar neste mundo. Um filho se nos deu, tão diverso, Deus que tudo preenche, Deus todo-poderoso e transcendente, agora uma pequena criança andando sobre a terra. Como pode ser isso? Que Deus entraria e seria uma criança e uniria a sua natureza divina com a natureza humana, de modo que nós, homens e mulheres, tivéssemos um representante no céu, homem, humano, e carregaria os nossos pecados e salvaria todo o seu povo. Não é de se surpreender, não é mesmo, que os anjos que adoram ao redor do trono de Deus contemplem isso com tamanho pasmo, que o eterno Deus devesse se tornar menor do que os anjos. Não é de se surpreender, não é, que um anjo foi a Maria e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, porque o milagre da encarnação é tão tremendo e maravilhoso, que Deus devesse vir a este mundo, o próprio Espírito Santo de Deus a trazê-lo. Veja esse versículo 6 novamente: porque um menino nos nasceu. O profeta Isaías apresenta essa declaração de um modo ainda mais dramática. Veja que ele coloca no passado, não é? Nós já mencionamos no pretérito: o menino nos nasceu. Como nasceu? Essa é uma profecia 680 anos antes do nascimento de Cristo. O menino nos tem nascido, é a forma do tempo verbal aqui. O menino nos tem nascido. Os tradutores quase colocaram lá no passado, mas não chegaram completamente. Já nos nasceu, nos tem nascido, já está aqui. Mas é uma profecia apontando para o futuro. Como tem já nascido, bem, queridos? O evento da vinda do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, é tão estabelecido por Deus e já declarado ali no início da criação em Gênesis, que só pode ser tratado pelo profeta como um fato já realizado, como se estivesse já acontecido, porque é absolutamente certo. Ele virá, ele será o Salvador do seu povo, ele veio, ele cumpriu toda a promessa e toda a Escritura. E os crentes do Antigo Testamento entendiam e criam nisso, e tinham esta promessa como algo certo, e depositavam a sua fé nesse Messias e Salvador que viriam. Assim eles foram salvos pela fé no Messias que viriam, e os seus sacrifícios no templo e o seu arrependimento de seus pecados foram tomados como que certos e aceitos por Deus, porque o seu Salvador os validaria lá na frente. E assim eles foram salvos pela graça de Deus, pela fé no Messias, pelo seu sangue que seria vertido por eles. E nós hoje, olhando para trás, somos salvos pela mesma fé no Messias que já veio e derramou a sua vida. Você percebe como a igreja se encontra em Jesus, eles olhando para frente, crendo e dependendo dele, nós olhando para trás e dependendo do mesmo sacrifício, do mesmo Salvador. Uma só igreja, um só povo. Para o seu povo nasceu este menino. Então o profeta repete a si mesmo: um menino nos nasceu. E ele diz: um filho se nos deu, porque a criança é agora especificamente chamada de um filho, porque ele logo nos informará aqui no próximo versículo que esse menino é o herdeiro do rei Davi, um filho. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos o fará. Nasceu como menino, e agora nós lemos que ele é um filho, um descendente de Davi, da semente de Abraão. A semente da mulher, você se lembra? Um filho, a semente que haveria de nascer e vir ao mundo. O filho da promessa, Abraão, é um filho prometido tantas vezes no Antigo Testamento, o filho de Davi, o descendente de Davi, que o sucederá no trono e reinará sobre o seu povo espiritual, isto é, o povo de Deus, para sempre. Deus eterno encarnado, um filho se nos deu, um presente de Deus nos foi dado. O filho se nos deu. Isso nos remete novamente a João capítulo 3, versículo 16, não é que Deus amou o mundo, isto é, o seu povo, de tal maneira que deu o seu filho, que entregou o seu filho. Um filho se nos deu.
um presente de Deus que estabeleceu um meio de nos salvar de nossos pecados. Seu Filho para ser o nosso representante nos foi dado. Ele é enviado dos altos para dentro deste mundo para cumprir a sua missão. A mesma ideia de João 3,16, como completa é a palavra de Deus. Mas veja o versículo 6, é o nosso foco aqui nesta manhã. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, palavras maravilhosas, estará sobre os seus ombros. O principado, o governo, estará sobre os seus ombros. O governo de todo o futuro, o governo de todas as coisas, o governo do seu povo, em particular no seu reino eterno, quando ele voltar a este mundo, é Cristo em seu retorno, trazendo o fim dos tempos e a inauguração do seu reino eterno, destruindo este mundo presente, como nós vemos em nossos estudos no retiro, trazendo perdidos ao julgamento, reconstruindo o mundo, unindo o céu e a terra para a habitação do seu povo eleito, o seu redimido, e ele estará ali como um Deus encarnado e visível. Porque um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Veja agora esses títulos tão gloriosos do Senhor Jesus Cristo. E se chamará o seu nome Maravilhoso. O seu nome se chamará Maravilhoso. Mas quem o chamará por esses títulos? Quem chamará Jesus Cristo com esses títulos tão maravilhosos? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem o designará assim? Quem o chamará desta maneira? O seu nome. Bem, a ideia aqui é que o seu próprio povo, salvo por sua graça, conhecerá Jesus Cristo por esses títulos. Essa é a ideia. E assim nós nos voltaremos a Ele para chamá-lo desta maneira, ou nos direcionar e nos relacionar com Jesus Cristo através desses títulos divinos. Eles terão comunhão com o seu Salvador. E da experiência de comunhão de cada crente com Jesus Cristo, seu Salvador, eles o conhecerão por esses termos. Maravilhoso, Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que títulos tão tremendos. E nós o conhecemos assim, queridos, em nosso relacionamento com Ele. Esses são os nomes de Cristo aos olhos de seu povo. Da nossa experiência e nosso relacionamento com o Salvador ao longo da jornada dessa vida, é assim que nós conhecemos a Jesus Cristo, Senhor. Cristo, Ele é maravilhoso para nós. Cristo Jesus é o nosso Conselheiro. Ele é o nosso Deus forte, todo-poderoso. Ele é o Pai da eternidade. E nós veremos o que isso quer dizer. E Ele é o Príncipe da nossa paz com Deus. Paz com Deus. E a paz de Deus nos dada por meio de Jesus Cristo. E nós o conheceremos e o chamaremos assim através de súplicas e de orações e de declarações de louvor e adoração, através da adoração, através de amor demonstrado ao nosso Salvador. Isaías, um crente no Messias que viria, Jesus Cristo, o Senhor, ele olha para o futuro, ele olha para a igreja após a vida de Jesus Cristo, ele diz: nós, toda a igreja, em todos os tempos, crentes em Jesus, o seu povo para quem ele veio a este mundo, nós os chamaremos assim em nossa súplica, em nosso amor, em nossa adoração, em nosso louvor. Ele será tudo isso para nós e nós o conheceremos assim como maravilhoso, como Conselheiro, como tremendo. Maravilhoso o título de Jesus Cristo. Não há ninguém como o Senhor Jesus Cristo que veio a este mundo. Ele é maravilhoso. Será que alguém na Terra, na história humana, entre os grandes cientistas ou políticos ou juristas ou artistas podem ser comparados com o Senhor Jesus Cristo? Será que há alguém neste mundo que demande a nossa atenção e admiração acima do que o Salvador? Jesus Cristo, Senhor? Algum grande governante ou inventor, algum filântropo, algum homem de grande mente, um inventor, um prêmio Nobel, um grande soldado, um grande general, quem jamais poderia ser colocado no mesmo patamar que Jesus Cristo? Não, amigos, o seu nome está acima de todo nome. E a história da humanidade se divide em antes dele e depois dele.
E toda a história deste mundo que se desenvolve e se desdobra é por causa dele, está centrado nele e em sua igreja. Quem é como o Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno? Ele é maravilhoso em todos os aspectos do seu ser e do seu caráter. Ele sempre foi maravilhoso. Em sua vida, em suas palavras, mesmo antes da sua encarnação neste mundo maravilhoso, e ao vir a este mundo, falou como nenhum homem jamais falou, e mesmo seus inimigos se penduravam em suas palavras. Homem de compaixão e graça, um membro do concílio eterno da Santa Trindade, o Deus eterno, a segunda gloriosa pessoa da Santa Trindade, adorado por milhões e milhões de seres celestiais, glorioso e santo, e por toda a igreja se encontra na presença dele do outro lado do céu. Quem jamais poderia ser comparado a Jesus Cristo, o Salvador? Que nome acima de todo nome. Nem mesmo podemos começar a visualizar a sua glória eterna no passado eterno. Que vocabulário nós poderíamos usar para descrever o Senhor Jesus Cristo nessa manhã? Então ele veio para dentro desse mundo em sua encarnação, glorioso, o maravilhoso, o eterno Senhor e Salvador, Deus encarnado, toda a glória de sua divindade, personificada para habitar neste mundo, o maior de todos os mestres, o homem que trouxe de volta à vida mortos, o Salvador, então indo à cruz do Calvário para sofrer e morrer, naquelas 6 horas de agonia e dor, levar sobre o seu corpo e a sua alma toda a miséria e todo o inferno que nós merecemos por nossos pecados. Será que alguém mereceria um título como esse? Senão o Senhor Jesus Cristo, maravilhoso é o seu nome. E assim o profeta olha para frente, veja esse versículo 6 comigo novamente. E apontando para o Senhor Jesus Cristo, ele diz: o seu nome será chamado pelo seu povo, por sua igreja. Maravilhoso é Jesus Cristo. Pelo seu grande poder, ele ressuscitou dentre os mortos e apareceu aos discípulos. E os ensinou, e os encorajou, e os enviou por toda parte. E enviou o seu Espírito Santo a este mundo. Então prometeu voltar novamente, e nós o veremos em seu poder e em sua glória, quando ele retornar mais uma vez ao tempo e espaço. E entrar neste mundo novamente, ele virá como Salvador maravilhoso. E como nós nos alegraremos. E como nós seremos tomados de louvor e adoração ao nosso Salvador. E de nossos lábios essas palavras sairão: maravilhoso é o Senhor. Mas ele segue em frente dizendo: e se chamará o seu nome maravilhoso, então Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Maravilhoso, você percebe que tem uma vírgula aqui após maravilhoso. Bem, algumas traduções não trazem esta vírgula. E assim se lê maravilhoso conselheiro. É um certo debate, na verdade, se essa vírgula deveria estar aqui, mas a maioria dos comentadores optam, ou melhor, se posicionam no lugar em que esta vírgula deveria realmente ser colocada aqui. Porque esse é um título tão singular do Senhor Jesus Cristo, que realmente ele deve ser colocado à parte. Na verdade, o termo original no grego seria melhor traduzido como maravilha. O seu nome será maravilha. Uma palavra difícil em português para se adicionar a um título do Senhor Jesus Cristo. Não é um advérbio, um substantivo. Maravilha. O Senhor Jesus Cristo. Então, o seguinte título, que vem separadamente, ele será do seu povo conselheiro. Maravilhoso em seu caráter, em sua pessoa, para o seu povo também, um grande conselheiro. E assim, amigos, nós lemos essas palavras e em nossa experiência com o Senhor Jesus Cristo que nos salvou, nós os temos conhecido assim, como maravilhoso. Ele tem sido maravilhoso em nossas vidas. Deixe-me continuar nesse ponto. Ele nos salvou, ele mostrou tamanha compaixão para pessoas como nós. Ele nos chamou em nossa ignorância e dureza e vazio. Quão maravilhoso foi o Senhor Jesus Cristo para você e para mim. Quando nós pensamos o tipo de vida que nós vivíamos antes da conversão,
e o caminho e a direção que nós estávamos seguindo se Ele não tivesse nos chamado maravilhoso ao Senhor Jesus Cristo. Tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, regenerou o nosso caráter, trouxe alegria e paz onde só havia vazio, incerteza, ignorância, novos gostos, novos desejos. É por isso que Ele é adorado no céu agora e pelo seu povo na terra, com essas palavras de Apocalipse capítulo 15: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Deus Todo-Poderoso. A Jesus Cristo dirigido essas palavras. Então, conselheiro, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, nos diz Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 3. Ele é profeta, ele é aquele que inspira o povo de Deus em seu livro, isto é, em sua palavra. Toda a sabedoria de todas as épocas e da eternidade está ali registrado. Aqui ele descreve o nosso problema espiritual. Aqui ele descreve a solução e o remédio para esse problema. Aqui está a aplicação do meio de salvação. Como podemos ser reconciliados com Deus? Está aqui em seu conselho, em sua palavra. Todas as coisas profundas da personalidade humana são descritas aqui. O que é o homem? Aqui está descrito. Quem é o Salvador? Aqui está descrito. Toda a riqueza da sabedoria de nosso Deus revelada ao ser humano para a nossa salvação. Aqui, conselheiro do seu povo, que pela sua palavra e seu Espírito encaminharia o seu povo. Amigos, esse termo não significa somente aquele que outorga conhecimento. Não é essa a ideia apenas. Conselheiro é aquele também que organiza as nossas vidas e que dirige os nossos caminhos e que prepara um treinamento para cada um de seus filhos e filhas, cada passo no caminho, cada esquina nessa jornada. Quão conselheiro é o Senhor em organizar as nossas vidas. E se nós o amamos, e se nós o conhecemos, então cada passo de nossa jornada, cada avenida da vida, cada intervenção é permitida por Ele, e Ele nos guiará se nós dependermos dEle. E nas grandes escolhas e decisões como seu povo, ali Ele está pronto a aconselhar. Será que nós deixamos de lado algo que o Senhor Jesus Cristo é para nós? E na hora das grandes decisões, com quem casar, que profissão seguir, que igreja congregar, onde morar, nós nos inclinamos em nossa própria inteligência e estatísticas, quando Ele é o conselheiro do seu povo, e deixamos de lado de orar e pedir a Ele, que seria isso para o seu povo, direção e conselho. Quantas tristezas nós encontramos, não é? E quantas cicatrizes e quantas decepções, quando nós não buscamos o nosso conselheiro, Jesus Cristo, Senhor, em oração. Todas essas coisas é o Senhor Jesus Cristo. E um dia, como conselheiro, isto é, um dia quando a jornada da vida aqui findar, e nós estivermos no fim desta jornada, nós poderemos dizer: todas as coisas Ele fez tão bem em minha vida. Conselheiro Ele foi naquela situação, nessa dificuldade, naquele momento. Eu dobrei o meu joelho diante dEle e Ele respondeu. Eu sei que Ele respondeu e Ele me dirigiu, Ele me encaminhou. Todas as coisas Ele fez bem em minha vida. Todas as malhas da jornada Ele teceu e reuniu juntas com a história da minha vida. Meu conselheiro, meu Senhor, quão difícil eu fui nessa jornada, quão relutante eu fui, quão amável Ele foi, quão conselheiro. O Senhor nosso Deus, o guia de todo o seu povo, maravilhoso Ele é. Conselheiro, se você não possui, querido Jesus Cristo, nessa manhã, se você não veio a Ele como um pecador arrependido ainda, se você anda pela superfície da terra baseado em teu próprio conhecimento, intuição e direção, se você baseia as suas escolhas na literatura, na ciência, ou na tecnologia, se você não conhece a condução de Cristo Jesus em tua vida através da sua palavra, você ainda está na escuridão. Você ainda está ao bel prazer do inimigo de tua alma. Talvez você se ache um jovem, um ancião inteligente, uma pessoa sensível, ou capaz, mas você não sabe por que está aqui se você não veio a Jesus Cristo.
E se você não se voltou a Ele como um pecador arrependido, você não conhece a si mesmo, nem pode explicar a personalidade humana, o porquê dessas contradições, um momento alegre, outro momento lá embaixo, sem motivo, sem razão nenhuma aparente. Sem um amigo no céu que interceda por você, sem condução divina neste mundo, sem esperança para além do túmulo, para nós, diz o profeta, o seu povo. Será que você pode dizer nessa manhã, eu estou incluído nesse nós? Porque eu já vim ao Salvador em arrependimento e fé, e confessei a Ele os meus pecados, entreguei a minha vida ao seu Senhor, e Ele disse, Senhor, salva a minha alma, perdoa os meus pecados, eu deixo de lado a minha rebelião, eu deixo de lado a minha relutância, eu venho como estou, como pecador, salva a minha vida. Será que você pode ser incluído nesse nós? Para nós, diz o profeta, o menino nos nasceu, o seu nome será maravilhoso, o conselheiro e o guia do seu povo. Você deve vir a Ele enquanto você pode. Não desperdice mais anos e dias de vida. Venha com um simples arrependimento e uma verdadeira entrega, e Ele te terá, e Ele te receberá, e você o conhecerá assim também, como maravilhoso, e como conselheiro da tua vida, e como teu guia neste lado do céu, e como aquele que te receberá um dia na eternidade presente. Você poderá dizer também, Ele foi maravilhoso em minha vida. Mas há um terceiro título glorioso que é dado a Jesus Cristo nessas palavras. Deus forte. O seu nome, Ele será chamado maravilhoso e também conselheiro do seu povo e o Deus forte. Isso é tremendo. A palavra Deus unida à palavra forte. Deus Todo-Poderoso. Refere-se a um guerreiro, essa ideia. Refere-se a um campeão. Na antiguidade, o herói do povo era representado ali. Davi diante de Golias, os servos do Senhor. E a ideia é que o Senhor Jesus nasceria neste mundo como campeão do seu povo, aquele que derrotaria o homem valente, Satanás, para libertar a sua igreja, para salvá-los, levará a punição dos seus pecados sobre si mesmo, se colocará no lugar do seu povo sob a ira de Deus contra o pecado, o campeão que esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, o grande inimigo das almas. E você o tem conhecido como Deus forte em sua vida, porque Ele morreu por você e o resgatou daquele calabouço do pecado, do domínio de Satanás, de uma vida controlada por Ele, pelos seus anjos malignos, e te salvou e te transformou, porque você se voltou a Ele em arrependimento e fé. E será chamado o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Bem, certamente que Deus, o Pai, é o Pai. Mas por que Jesus Cristo aqui, o Messias, é chamado de o Pai? Se o Pai é o Pai, como pode também ser o Filho chamado de o Pai da eternidade? Bem, queridos, porque embora o Filho, a segunda pessoa da Santa Trindade, Ele também seria conhecido pelo seu povo como paterno. Paterno é o Senhor Jesus Cristo. Isso é verdadeiro teologicamente, e isso é verdadeiro também na realidade. Teologicamente, porque Jesus Cristo é o pai de uma nova raça humana. Adão, nos é dito, foi o pai da raça humana caída em pecados. O representante do primeiro ser humano, melhor, da raça humana. E Jesus Cristo, nós lemos, este representante da nova raça humana. Como em Adão todos morreram, todos aqueles que estão em Cristo são vivificados. Em outras palavras, Ele veio e sofreu no Calvário para ser o pai do seu povo. E se nós estamos nele, não somos mais filhos de Adão, mas de Cristo. Ele é pai em um sentido teológico, porque nós somos gerados em Cristo Jesus. Em um sentido real também, Ele é tão paterno. Ele ama os seus filhos e filhas, como um pastor não é de suas ovelhas, mas também seus filhos e filhas. Ele é chamado de irmão, Ele é chamado de o primogênito entre os mortos, mas Ele também é tão paterno. Ele provê para os seus filhos a salvação deles,
sofrendo e morrendo no lugar dele. Ele planeja o cuidado para os seus filhos e filhas. Ele conhece cada um deles melhor do que qualquer um de nós. Ele se relaciona com o seu povo e mostra ternura, paciência, bondade. Quão paterno é o Senhor Jesus Cristo. Assim, embora nós distingamos entre nosso glorioso Salvador e o Pai Celestial, ainda assim, Jesus Cristo, nosso Salvador, é tão intensamente paterno também. E Ele nos conduzirá seguros por toda a jornada até o lar celestial. Ele será chamado maravilhoso, distintamente, não é? Conselheiro, guia do seu povo. Deus forte, o herói, o representante, o campeão do seu povo. Pai da eternidade, tão paternal. E o príncipe da paz, o príncipe da reconciliação, isto é, aquele que acaba com a guerra entre nós e Deus, enviado para reconciliar o seu povo com o seu Senhor, que pela sua vida e morte nos faz conhecer a paz com Deus, reconciliação, o cessar da guerra e a paz de Deus em nossas almas. E é chamado de príncipe por causa de sua posição e natureza divina como filho de Deus. Um príncipe conquista vitórias, nós lemos em Apocalipse, e vai sobre o seu cavalo branco como um grande vitorioso. Assim Cristo conquistou a paz para os seus filhos, vencendo o maligno, levando sobre si mesmo a ira de Deus contra o pecado, vencendo a morte. Ele é o príncipe da paz, Ele é o campeão da nossa salvação. Paz. Assim nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paz. Os meus pecados são lavados e eu serei perdoado eternamente. Paz. Seguro com Ele para sempre, o príncipe de nossa paz. Que títulos, que declarações. E quando este mundo terminar, ou quando a jornada da nossa vida chegar ao fim, nós cruzarmos aquele último rio, assim por dizer, a morte, então uma entrada para a paz de Deus com o Senhor. Bem, eu iniciei mencionando para nós, um filho nasceu, que será para o seu povo maravilhoso, todo conhecimento e sabedoria, aquele que organiza a vida do seu povo, conselheiro, tão paterno, o príncipe dispensador da paz. A nós, para nós, um filho nos nasceu. Ele tem sido tudo isso para nós. Para cada crente genuíno, quando você para e considera a tua experiência com o Salvador, são esses os títulos, não é, que vêm em nossa mente. Ele tem sido tudo isso para o seu povo. Ele tem sido maravilhoso em minha vida. Ele tem sido conselheiro e guia. Ele tem sido Deus forte, que me levanta novamente. Pai da eternidade, tão paterno tem sido o Senhor Jesus Cristo. A nossa paz, desse lado do céu, quando desmorona a economia e os relacionamentos, quando a saúde se vai, quando as decepções vêm, Ele permanece a nossa paz, a nossa âncora. Um filho, nos diz Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Nasceu em Belém como homem, tomou corpo e natureza humana, andou sobre este mundo que Ele mesmo criou e trouxe à existência, foi à cruz do Calvário, ressuscitou com o mesmo corpo glorioso, é adorado pelos anjos celestes, visto pelo seu povo que se encontra na eternidade. Nasceu em Belém, Filho de Deus, que se fez homem, para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos e filhas de